Bom dia, gente. Acho que eu vou colocar um filtro, porque quinta-feira de manhã a olheira tá pegando. Vamos ver aqui como é que eu ponho. Bom dia, o Evandro já entrou. Bom dia, Mayara, tudo bem? Que bom ter você aqui. Gente, hoje nós vamos falar sobre plano de negócio. Acho que vai ser legal, não só para quem é advogado, mas advogadas e advogados vão se beneficiar. Ah, eu não consigo pôr filtro, vou deixar sem. Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre plano de negócios. Acho que vai ser muito legal, não só para advogadas e advogados, mas para quem está estruturando um negócio. Vocês me ouvem, gente? Tá dando para ouvir certinho? E mais para a minha ideia de chamar o Evandro para falar sobre isso foi justamente porque é muito difícil encontrar advogados que falem sobre isso. Ou na graduação ninguém ensina isso. E quando a gente está montando um escritório, poucas pessoas falam sobre isso. Sim, obrigada. Explicam um pouco sobre isso. E aí o advogado muitas vezes pensa que é montar ali, ter um computador, abrir uma sala e o cliente vai vir e o dinheiro vai entrar. E isso pode acontecer, isso já aconteceu no passado, mas hoje é mais difícil. Então, ter uma estrutura de um plano de negócio pode facilitar muito a vida do advogado que está começando a montar o seu escritório, uma advocacia autônoma, faz muita diferença sim. E o Evandro ensina sobre isso e também auxilia empreendedores. Acho que ele tem muito conteúdo para trazer para a gente. Será que eu tenho que convidar ele para entrar? Ou ele que convida, né? Vamos ver. Quando eu comecei, acho que quando ele vai entrando, eu também não sabia de nada disso. Bom dia, Bom dia, Evandro. Tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. Tava Prazer explicando. enorme. Que bom, é muito bom ter você aqui com a gente. Tá tomando café? Eu vou tomar meu café agora. Tô tomando água. Evandro, eu já estava falando que ninguém ensina isso pra gente na faculdade, a faculdade de Direito não ensina, não traz, pelo menos a que eu fiz, tá bom que já faz mais de 10 anos, né? Não traz nada sobre administração de empresa, sobre plano de negócio, sobre o advogado entender como que ele estrutura, como que ele monta um escritório de advocacia, se esse for o desejo dele. A Faculdade de Direito basicamente ensina o direito. E aí essas outras competências, que são mais os outros 40%, no mínimo, que um advogado tem que desenvolver para tocar um negócio, que o escritório nada mais é do que um negócio, fica por conta de ter que procurar e aprender sozinho, e ninguém fala. Então, a gente bate muita cabeça antes de começar a fluir e até aprender. E a minha intenção é justamente evitar alguns erros, adiantar algumas coisas para que as pessoas possam ter melhores resultados. Se apresenta, conta um pouco da sua história, para o pessoal entender também do seu conhecimento e como que você pode ajudar a gente nisso. Tudo bem. Bom dia à sua audiência, primeiro. É um prazer enorme porque eu te conheço, eu sei o seu trabalho. Então, além do trabalho em si, né, você tem uma história aí de luta, de vivência que eu admiro e é exatamente muito alinhada com a minha também, porque eu gosto de diversidade no ambiente de trabalho, eu acredito na diversidade como lucrativa, né? A maioria das pessoas enxergam como sendo, dentro do ambiente de trabalho, algo
oneroso e, na verdade, eu sempre enxergo a diversidade como sendo fator de riqueza para dentro da empresa, né? E a gente está alinhado nesse pensamento. Sim. Agora, com relação à sua faculdade, eu vou te dar uma informação sobre a minha. Eu sou formado em administração e também em gestão financeira, e nenhuma das duas preparam você para um plano de negócio. Na verdade, não tem faculdade nenhuma que prepara. É uma crítica que eu tenho às faculdades em geral, é que a maioria delas preparam outros acadêmicos. A gente está sempre formando novos acadêmicos e nunca o pessoal de empresa, o pessoal para empreendedorismo, para negócios, e fica por conta do feeling da experiência, né? E você pediu um pouco da minha história, né? Eu sou formado em administração e gestão financeira e sou assessor do Centro de Pós-Graduação da ET, a Escola de Engenharia aqui de Piracicaba, e também empreendedor em alguns negócios, pequenos negócios principalmente, que é a minha paixão, né? Agora, o plano, para estruturar um plano de negócio, eu posso ir falando? Deixa eu só fazer um comentário, que na minha cabeça, faculdades, por exemplo, que seriam mais práticas, tipo administração de empresas, gestão em finanças, trariam muito conteúdo prático para quem quisesse empreender. Eu já pensei isso de verdade, Evandro. Então, também não, né? Nenhuma graduação ensina sobre isso. A que eu fiz, ela é muito voltada, que foi lá na EFE mesmo, né? Ela é muito voltada para o financeiro. Então, a gente tem bastante disciplinas voltadas para a área financeira. Ela estrutura bem o conhecimento acadêmico. No entanto, a prática mesmo, a gente não consegue dentro de uma faculdade, né? Ela é um ambiente muito de estudo, muito acadêmico, muito teórico. E a prática, às vezes, precisa de algumas sacadinhas que é o que te dá, né, o feeling ali para um sucesso. Que tanto que aqui, né, nessa dinâmica que a gente vai fazer, eu vou te apresentar um roteiro, porque o primeiro passo é a metodologia, né? Você tem que ter uma metodologia para se estruturar como negócio. E essa metodologia, esse roteiro, ele precisa estar alinhado ali com algumas nuances que só quem está no dia a dia consegue perceber. Então, além do roteiro, que é fácil, você dá um Google ali, você pega qualquer livro, ele tem esse roteiro. Você precisa ter, talvez, o feeling de quem maneja com aquilo, né? E hoje eu pretendo apresentar esse feeling, né? Legal. O que eu pegaria de cada um dos processos. Eu sou uma pessoa muito de processos, né? Mas eu também sou da linha criativa, né? Eu vou um pouco pelo intuito da coisa. Legal, pode ir explicando então, e aí no decorrer talvez eu vá traduzindo algumas coisas, trazendo para a realidade de um escritório de advocacia, porque uma prestação de serviço bem específica também. Eu vou alinhar também, porque eu acho que, como é prestação de serviço, né, a primeira coisa é a gente separar o que é produto e o que é serviço, né? Então, em linhas gerais, a gente fala de produto, porque o serviço, apesar dele ser intangível ali, por finalidade, ele serve para alguma coisa. Então, também tem ali como sendo produto, né? No final das contas, você está vendendo algo para alguém. Sim. Pode até não ser o serviço, mas está vendendo um valor para alguém, alguma coisa. No fim, a única profissão do mundo é vendedor, né? É venda, exatamente. Quando alguém me pergunta, né, o que você faz da vida? Eu falo, eu soluciono problemas. É isso que eu faço todos os dias. Eu acordo e durmo solucionando problemas. E eu vendo essa solução de problemas. Então, na finalidade maior, eu sou vendedor. Sim, todos somos. Então, vamos lá. O primeiro ponto é um sumário executivo. O que é isso? É um checklist. Então, quando você vai começar a estruturar um negócio, você tem que ter em mente que você tem períodos, né? Que é ali o imediato, o que você precisa imediato, a curto e a longo prazo. As pessoas, geralmente, elas querem o a longo prazo já. Então, às vezes, você não tem ainda audiência suficiente, você ainda não tem a competência suficiente, você ainda não é conhecido suficientemente para já conquistar o do longo prazo. Então, o degrau, primeiro, é o menorzinho, é a curto prazo, é aquele que você tem que pensar para amanhã, né? A não ser que você tenha uma reserva muito grande, mas esse você tem que pensar já, né? Amanhã, o que eu vou fazer para amanhã? E conquistando todos os dias. Eu sempre cito o Tiago, né, que a fé sem obra ela é morta, porque eu acho esse um dos grandes ensinamentos.
às vezes a gente fica no campo do aprendiz também. Eu conheço Sim. excelentes profissionais, eu tenho amigos de coração que eu acho extremamente competentes, mas levam uma vida eterna de aprendiz. Estão sempre buscando e nunca executando. E É. daí você é morto, entendeu? Você tem que acreditar e conhecer, mas tem que executar. Então, o primeiro E passo é um contar checklist. também, só um parênteses sobre isso, Evandro, as pessoas têm muito medo de errar, né? Então é o Sim, mesmo que paralisa. Quanto mais você estuda, mais você vai sabendo, vai entendendo, e aí mais critérios você tem para não errar. Eu, eu não posso fazer você isso, eu sabe posso que isso é fazer isso. cruel. A E síndrome do falso impostor, né? sim, a síndrome do impostor. É cruel. E aí eu acho que é legal a gente colocar isso, que esse planejamento não é que você não vai errar. Alguns erros vão ter, mas eles vão ser minimizados porque você tem uma estratégia. E Sim. admitir que o erro vai acontecer. No começo, eu sou uma pessoa que me cobro muito. E no começo eu não admitia, assim. Cada erro que eu tinha era, era o fim para mim. Sofre, né? Conforme as coisas foram acontecendo e também com terapia, eu fui entendendo que, assim, que se cada vez que eu errasse, eu caísse num buraco interno Nossa, mesmo, de questionar tudo de novo, não nasci para isso, não vou conseguir, porque é muito difícil. Cada vez que eu errasse, eu fizesse isso, não ia fluir. E aí estou sempre aprendendo e fui entendendo que alguns erros vão acontecer mesmo, e isso faz parte da jornada também. Não estamos prontos, né? Temos que começar sem estar pronto mesmo. sim, começa hoje. Não importa o resultado. Aí você vai aperfeiçoando. Por quê? As pessoas imaginam que a empresa é uma coisa física. E você que é do campo aí jurídico, você vai me dizer, por que que ela é uma pessoa? Né? Por que que a Sim, empresa é uma pessoa? Porque ela nasce, cresce, se reproduz e morre. E fatalmente ela erra. Né? Então, ela não seria uma pessoa se ela não tivesse a característica humana. Ela é tem todas verdade. as características humanas. Então, por isso que hoje fala-se tanto em personificar a empresa, em trazer para frente quem é da equipe, porque a empresa ela é orgânica, ela é viva e ela precisa ser aceita e acreditada pelos empresários como tal, porque daí é um erro dos empresários e dos empreendedores achar que ela é um logo, que ela é uma marca, ninguém compra de CNPJ, a gente Sim, é compra de verdade. pessoa. Né? Então, esse checklist ele vai te proporcionar gastar menos energia. Esse primeiro momento é isso. Por quê? Todos os dias a gente gasta muita energia tomando muitas decisões. Se você tem um cronograma, essas energias são economizadas. E você pode gastar no que realmente importa, que é a criatividade. Né? Que é fazer o seu negócio ser diferente. É fazer o seu negócio fluir. Então, o primeiro momento é listar tudo. Mas tudo. O que você achar que é impossível, nossa, eu não sei, lista. E dessa lista, você faz uma triagem. E dessa triagem, você elimina tudo o que não presta. É feito assim, você coloca em 4 pontos. O que é importante e urgente, o que é só urgente, o que é só importante e o que não é importante e o que não é urgente. A primeira dica. Caiu na lista do que não é importante e do que não é urgente, você apaga. Se não tem importância, se não é urgência, para que fazer? Né? Então você vai nos outros 3. Aí você decide o que é importante delegar, o que é importante executar e o que precisa ser feito já por você. Né? Porque o empreendedor tem muita linha de que eu não sei delegar, eu não sei, eu sou, o empreendedor tem que ser aquela pessoa que não faz nada. Olha que perigo, né? Ele não faz nada, mas ele não deixa nada sem ser feito. É É esse o verdade. empreendedor. Ele tem que ser a pessoa que faz as coisas acontecerem, mas ele não precisa ser a pessoa que executa as coisas. Né? Ele pode ser. Porque tem muita gente que acha que se não for ele que for fazer, não é bem feito. Isso Aham. é um erro absurdo, porque a maior fonte de riqueza da empresa é justamente a mão de obra de terceiros. Né? Outras pessoas. Juntos somos sempre mais inteligentes do que eu sozinho. Eu sozinho nunca vou ser inteligente o suficiente do que o coletivo. Tá? Então você precisa ter outras pessoas. O segundo ponto é a análise de mercado. E aqui entra um time. Né? As pessoas olham a análise de mercado como cópia. Né? Eu vi sua última live, você até falou de compartilhar conhecimentos que as pessoas têm medo, principalmente, eu acho, no seu campo do direito, que você envolve aí
questões, né? E esse olhar para a concorrência como sendo uma cópia, eu vou fazer igual do outro, é muito ruim. Você tem que modelar o que funciona. Porque o que funciona já está testado. Se alguém está fazendo, se nós estamos fazendo live, é porque live funciona. Então, se existe, você modela a live, mas você não precisa fazer igual às demais pessoas. A gente pode fazer uma live diferente. A gente pode tratar o assunto diferente. Né? A live que funciona é às 19 horas. Você não precisa. A gente pode fazer às 8 horas da manhã, o vídeo está salvo, a gente eterniza ele. Né? É uma coisa... Você não precisa ter 50 mil pessoas te seguindo. Eu só preciso ter as que estão me seguindo agora, porque essas estão muito mais conectadas comigo. Concordo, também acho. 50 pessoas. Então, fazer igual aos outros, modelar os outros, pode. O que não pode é você copiar. Né? Agora, onde que está o segredo ali? O mais importante na análise de mercado é você entender o que os outros não fazem. Não fazem. Eu ia falar isso mesmo. É aí onde está a pegada da coisa. É onde está o seu gingado. Encontrar o seu fator de diferenciação, né? Onde você vai se diferenciar da sua concorrência. Agora, eu não sei se aplica para advogado, mas eu acredito que sim, porque se aplica a quase tudo na vida. Quando você é pequeno, quando você é uma empresa pequena, eu vou tratar aí o seu escritório como uma empresa, tá? Quando você tem ali, é aquele grupo de uma equipe só, né? Eu sozinho ali, só a equipe inteira, né? O eu-keep, né? O eu-keep. Você tá ali e às vezes você é pequeno e você quer abraçar tudo, porque a gente tá falando de dinheiro. Né? O cara chega ali com uma demanda, eu atropelei uma pessoa, me ajuda. Aí o outro chega com a demanda, meu cachorro tá brigando com o cachorro do vizinho, me ajuda. Aí o outro chega com a demanda, minha esposa não quer levar os filhos para a escola, me ajuda. E cada um vem com uma demanda diferente e você tenta fazer todos, porque no final das contas o dinheiro no final do mês pesa, né? Você pensa, é um dinheirinho que entrou, é um caso que não é tão difícil, eu vou fazer. E daí você fica atacando um monte de coisinha com a agenda lotada e você não consegue agregar valor. Sim, e perdendo tempo, né? Eu vou explicar. É exatamente isso, é uma coisa que eu falo muito, porque aqui na nossa região a gente tem muitos advogados generalistas que fazem tudo e atuam em áreas muito diferentes. E quando eu resolvi, então, que eu sei que eu iria investir na advocacia, eu quis nichar, atender direito de família e direito das mulheres, que é a área que eu me identifico, que eu tenho facilidade, que eu sei que eu sou boa. E só para explicar um pouco dessa questão, acho que você está carregando ou você está aí? Está me ouvindo? Não, tô aqui, tô ouvindo. Deu uma leve travadinha, mas já voltou. O que eu fiz para eu encontrar esse fator de diferenciação? E eu vou contar porque às vezes a resposta tá fácil, como foi para mim. Eu trabalhei antes em outros serviços que eram multidisciplinares. E eu ouvia o tempo inteiro, tanto no trabalho como fora do trabalho. Nossa, mas você não parece advogada. Mas você não parece advogada. Você parece psicóloga, você é meio psicóloga, né? Eu falava que eu era advoganalista, que é advogada psicanalista junto. E na minha cabeça, por muito tempo, para mim isso era uma característica que me ajudava com as minhas amigas. Quando as pessoas iam me contar um problema, e eu compreendi o problema e sabia aconselhar. A minha virada foi assim, esse é o meu diferencial, os advogados não fazem isso. A ponto das pessoas me identificarem dizendo que eu não parecia advogada. Porque eu não vou usar isso no meu trabalho, porque Claro, marca pessoal. Marca pessoal. As pessoas estavam trazendo que eu me diferenciava do que os outros advogados faziam. E aí a minha sacada foi essa. Eu já fazia isso, eu trabalhei como autônoma por muitos anos. Eu já, mesmo trabalhando na prefeitura, atuava também. Eu já fazia isso, eu já tinha uma escutativa, eu já sabia conduzir daquele direito, daquela demanda em si, quando a pessoa trazia. Só que eu não divulgava isso desse jeito, porque eu achava que aquilo não tinha valor. A hora que eu entendi que esse é o meu diferencial, que é uma característica interna,
e isso me diferenciava da concorrência, foi um divisor de águas para mim, para a minha marca pessoal. Então, às vezes, é um olhar para o que as pessoas, porque para aquilo que as pessoas já trazem para a gente. Entender essa concorrência. Olhar para o que estão fazendo, mas aonde é que eu me diferencio? Tá em mim, muitas vezes. Não tá no outro, não vai ser uma resposta externa. Vai ser uma resposta interna. Eu precisei desse olhar. Entender essa concorrência e aí olhar para as respostas que eu já tinha desse, entre aspas, desse mercado, que eram as pessoas me falando. Eu sou pequena, eu sou uma advogada, hoje eu tenho escritório, mas eu trabalhei muito tempo autônoma sem escritório físico. Mas essa devolutiva eu tinha, tava aqui, eu só precisava ouvir. O pessoal, ela consiste justamente nisso, né? Você tem um tripé ali, é o que você se vê, o que as pessoas se veem, e a síntese disso é a sua marca pessoal. Mas eu concordo plenamente com você. Esse alinhamento do que você acredita com o que você executiva para quem está começando e para quem é pequeno é fator decisivo para aumentar as vendas. Você alinha. Porque daí as pessoas elas têm que... quando alguém pergunta para mim assim, o que você faz? Eu ajudo a vender. É isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim. O que elas querem? Eu sou uma pessoa que ajuda a vender. Então, todo o resto que eu faço, ele está associado à ideia de que eu ajudo as pessoas a aumentarem as vendas. É isso. O ponto é esse, é isso que eu gosto de fazer. Como que eu desenvolvi, para quem é do direito, isso é muito difícil. Você deve conhecer esse livro, eu fiz ele inteiro, Business Model U. E lá eles trazem muita tarefinha, né, para preencher. Sim, bom. O meu é sensibilidade para a solução de conflitos familiares, solucionam conflitos familiares, através do direito humanizado. Para um advogado, você reduzir o seu trabalho a uma frase é tipo a coisa mais difícil que existe, porque são problemas tão complexos, tem tanta coisa envolvida, é super difícil, mas é fundamental o advogado fazer esse exercício para chegar nessa proposta de valor, nessa que você faz com uma frase simples, para que as pessoas entendam porque elas precisam de você. Se eu colocasse assim, faço divórcios consensuais, judicial, extrajudicial, faço ação de pensão de alimentos, faço reconhecimento de união estável. Olha quanta coisa que a pessoa fica assim, hã? O que é? Até essa conexão fica super difícil também. Eu nem conseguiria saber o que você faz, já me perdi na primeira frase. Eu acho que o áudio está cortando um pouquinho, não sei se é o meu ou o seu, mas... O meu tá normal e o seu para mim também tá dando uma travada. Tá? Será que a nossa conexão tá nos gongando? Falem pra gente. Para vocês estão travando? Se tiver, só avisa que a gente vai falar mais devagar. Mas agora, tá assim, você tá um pouquinho devagar para mim, mas eu tô ouvindo tudo. Beleza. Então vamos lá. Agora, fez essa análise de mercado? Isso. Agora a gente vai para a análise de fornecedores, tá? No seu caso, a gente vai chamar de análise de parceiros, porque como é prestação de serviço, a gente vai fazer essa análise. Onde que as pessoas erram aqui? Elas erram em querer sugar, né, o fornecedor. Ela não vê o fornecedor como sendo um parceiro, como sendo alguém. Elas vão lá e simplesmente querem o desconto, querem receber menos ali do valor, sabe? Eu vou pagar 10 centavos a menos, então eu vou trocar de fornecedor. E o fornecedor, e no seu caso, o parceiro de negócios, porque você deve ter outros escritórios, outras entidades que te ajudam, né? Sim, tenho muitos parceiros. Que fornecem outras coisas. E às vezes as pessoas querem sugar esse parceiro ou trocam por qualquer coisa. E o mais importante do fornecedor ou do parceiro não é o preço dele. Produto. É o que ele te entrega. E é muito importante para o seu trabalho que a pessoa que te fornece algo, ela te entregue com prazo, com qualidade e o produto
tenha ali todas as normativas, as seguranças, que é muito importante. Eu comprei um serviço esses dias, e a Nathalie vai saber o que é que eu comprei. Comprei uma coisa bem cara. E daí, a pessoa era para me dar em 40 dias. E por culpa de fornecedor, eles me levaram quase 80 dias para me entregar o produto. E, na verdade, era um serviço, que finalizava sendo um produto, mas era um serviço. Você dobrar o tempo por culpa de um fornecedor, você sabe quem se prejudica isso? É você. Não é o seu fornecedor. O seu fornecedor vai continuar vendendo para outras pessoas. Quem se prejudica é você. Então, você tem Sim. que ter fornecedores. E daí é muito importante. Se você entregar, se você fala que um prazo é de 40 dias, você entrega com 30, você não entrega com 80. Não dê prazos para ser o limite. O seu limite, né? Nossa, não dê esse prazo. Então já fale para o cliente que são 80 dias para você entregar com 40. Surpreenda na entrega. Surpreenda na Sim. entrega, porque é esse o fator diferencial. Então, quando você entrega um produto com prazo antecipado, você causa uma boa impressão. E daí, É quando verdade. você. E nesse terceiro ponto, né, do fornecedor, ele é fundamental para que você consiga entregar dentro do prazo e na qualidade. São os seus fornecedores, e no seu caso, os seus parceiros, que te prejudicam. Então, você tem que ter bem alinhado esse fornecedor e esse parceiro. E é muito importante que você não tente sugar, né, que seja real mesmo, né? Eu não sei se É, na realidade aí do direito o que se assemelha. eu acho que assemelha no sentido dessa questão da parceria e de ser uma troca e não uma via de mão única. Acho que isso faz muito sentido. A questão dos prazos para o advogado, a gente tem um compromisso, e aí eu até acho que é uma coisa legal de se falar. A pessoa, no meu entendimento, mais importante que o juiz é o meu cliente. E muitas vezes o advogado peca, erra onde? O prazo judicial de um processo judicial, ele segue a risca, porque você não pode perder. Mas o prazo com o cliente não tem essa preocupação. Então, eu me proponho a mandar um contrato para o meu cliente. Não, eu tenho X prazos aqui judiciais, e esse prazo aqui do cliente, isso aqui não é definitivo. Então, eu não vou mandar dentro do prazo, ou eu sequer vou fixar o prazo para esse cliente. Só que aí é o ponto que você perde o cliente, porque esses compromissos são muito importantes. Então, eu trabalho assim, eu fixo um prazo para o cliente de tudo que eu vou fazer. Um prazo que não é excessivamente longo, mas que eu dê conta de cumprir. Porque cliente de família, principalmente, é um cliente que no começo está muito na urgência de resolver. É o momento que ele brigou e saiu de casa. É a pessoa que precisa da pensão, ela precisa daquilo naquele momento. São coisas que são urgentes. Então, eu procuro dar um prazo razoável, me considerando a minha demanda, mas que não seja um prazo super longo, porque esse cliente também tem essa ansiedade de resolver aquilo o quanto antes. E esses dois pontos são muito importantes e também vejo como um fator de diferenciação. No caso do direito, vocês trabalham com uma ponta do funil muito perigosa, né? Que é a da necessidade eminente. Ela está ali, né? Eu sofri um acidente, amputei a perna, preciso processar o hospital e tem que ser agora, porque eu quero uma perna mecânica agora. Eu não quero amanhã a perna, eu quero É, agora. Então, quando vocês trabalham com essa urgência, aí a coisa fica mais sensível ainda aos prazos, né? Então, é. tudo que é urgente, os prazos precisam ser muito bem definidos. E a pessoa precisa ter a noção de que aquela demanda vai ser maior, vai ser longa, mas o mais importante, você precisa surpreender como advogado a reduzir esses prazos. Sim, Aí é uma missão que você tem, coloca no caderninho. Eu tenho que surpreender reduzindo prazos. Qual que é a função de um vendedor, Luana? Eu vou te dizer o que eu acho que um vendedor faz. Ele ganha depoimentos. Essa é a função máxima de um vendedor. Você pode fazer o que você quiser. Você não está vendendo produto, serviço, você não está vendendo nada. O que você está fazendo é conquistando depoimentos. É isso, essa a missão. Então, se você é uma vendedora de serviços aí na área do direito, você tem que conquistar depoimentos. As pessoas têm que dizer que gostam de você, do seu que foram trabalho. surpreendidas, que pagaram menos do que o que realmente receberam em troca.
Sim, é Essa é a verdade. função de qualquer vendedor. Então, a gente está agora no plano de marketing, né? Agora é Estou o vendo minha 4. colinha aqui para não me perder. Estou vendo minha colinha porque eu sou prolixo. O plano de marketing, na verdade, o pessoal de marketing vai me matar, né? Mas eu acho que marketing é a mesma coisa que vendas. Para mim, está ali tudo junto, misturado. No Vou, fim das contas, o depois, propósito é o depois mesmo. posso dar minha opinião sobre isso? Fala, depois eu Pode. falo. Né? No final das contas, é a mesma coisa. Os meios são vários, mas a finalidade maior é vender. Né? Então, o seu plano de marketing ele tem que ser um plano muito bem estruturado. Você tem que ter ideia do que você está vendendo, para quem você está vendendo e por que você está vendendo. E onde que as pessoas erram no plano de marketing? Elas não sabem para quem elas estão vendendo e elas não têm um produto definido. Se eu te perguntar hoje, eu não vou te colocar nessa saia justa não, tá? Você não precisa responder. Mas se eu te perguntar hoje, quem que é seu cliente? E se você gaguejar para responder, se você não souber qual é a idade dele, qual é a classe social dele, quais são os valores, qual as igrejas que ele frequenta, qual o número de familiares que ele reside, se você não tiver essas informações, você não sabe quem é seu cliente. Não, eu Porque o fiz a seu lição de casa, cliente, eu sei. você sabe, então, ó, eu também sei, eu sou, né, o Gabriel é da loja Manga Lima e eu ajudo ele. E o nosso cliente, ele tem nome, tem etnia, ele tá lá tudo definido, porque você sabe quem que é o seu cliente. E por que isso é importante, você saber quem que é o seu cliente? Para você se comunicar Traz como ele, estratégias, né? De para você comunicação. falar como ele. Né? Você vai me jogar uma palavra difícil, sendo que o seu cliente não conhece aquela palavra? Né? Ou você vai falar de valores ao qual o seu cliente não acredita? É muito Sim. perigoso, você perde o cliente muito facilmente. Então, conhecer você provavelmente conhece, porque eu sei que você é uma pessoa metódica ali dos processos, né? Você deve ter tudo arquivado, né? Mas a maioria das pessoas não sabem quem são seus clientes. Lá na pós-graduação, o que eu vendo? Eu não vendo curso, eu não vendo formação, eu não vendo nada disso. Eu vendo transformação de empregos, eu vendo promoção, eu vendo mudança de emprego. A pessoa, quando ela vai fazer uma pós-graduação, ela não está fazendo, ela está fazendo porque ela quer ganhar mais, porque ela quer ser reconhecida, porque ela não está querendo só um diploma. Até porque se ela quiser só um diploma, hoje em dia você compra pela internet. Né? Não precisa. O que você precisa é conhecer o seu cliente para você saber o que vende para ele. E o segundo ponto é o produto. Tem gente que tem um monte de produto que poderia ofertar e não oferta, porque não tem uma esteira de produto, porque não tem. Você sabe sabe para quem é a pessoa mais fácil de vender? É quem já é seu cliente. E eu sou cliente aí do escritório de vocês. Né? Atualmente eu sou cliente aí. Então eu te pergunto, quando a minha demanda acabar, qual é o próximo produto que você vai me vender? Sim. Você tem que ter esse produto pronto aí para me vender. Qual é esse próximo produto? E às vezes não precisa ser uma demanda minha. Pode ser uma coisa que eu nem sei que eu precisaria. Você pode vender você pode criar aí no seu escritório alguma coisa que eu pague mensalmente para eu ter uma consulta, por exemplo, de contratos. Eu sou uma pessoa que eu uso contrato. Eu faço contrato. Então você fala, olha, eu tenho um serviço aqui que custa, sei lá, R$ 50 por mês. E se você precisar, até 3 contratos por mês, a gente dá uma olhada e te diz o que você pode melhorar ali naquele contrato. Para ver se está Vamos, tudo certo, está tudo dentro da Vamos legalidade. conversar offline sobre isso, porque eu já tenho uma ideia estruturada. Tô com uma ideia aqui. Então. Então, você pode vender isso para o cliente. E daí todo mês eu te pago e você me dá uma consultoria ali. E não precisa ser você, né? Pode ser sua equipe fazendo isso. Sim. Um outro exemplo, eu vou te dar um outro exemplo de produto aqui que eu acho que você tem e não explora. Tá? Só te conhecendo um pouquinho aqui. Eu vi que você é especialista em direito humanizado. Certo? E como que você explora isso? Você explora isso, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você explora isso atraindo clientes
que estão em situação vulnerável, que se sentem desprotegidos dos seus direitos e que daí enxergam em você um lugar mais seguro para poder trazer sua demanda. É assim que você vende o direito humanizado? Sim. Mais ou menos isso. Um produto que está associado a isso e que talvez você não explore. Eu venderia, além desse produto, que é a finalidade maior, eu venderia consultorias para que outros escritórios pudessem se tornar humanizados. E, vou além, eu venderia consultoria para que diversas empresas se tornassem humanizadas. Você já modelou, você já trilhou o caminho, você já sabe as pedras que tem que tirar, você já sabe a linguagem que tem que utilizar, você já tem a métrica de como isso funciona. Por que você não pode modelar para que outras pessoas também possam ter escritórios humanizados? Sim, é verdade. Então, esse é um produto que está ali na ponta para você vender e você não vende. E eu falo que... Eu faço essa mentoria para advogados. Mas, na verdade, é por conta da agenda mesmo que eu não divulgo mais. Mas eu tenho esse produto. Você não precisa ser mentoria. Você pode fazer em formato de metodologia. Aí você vende a metodologia. Não precisa ser você. É verdade. Você modela, transforma no método e você vende a metodologia. E dá para fazer para qualquer coisa. Dá para fazer para qualquer coisa. O que você quiser, você consegue transformar em produto. Agora, Evandro, voltando que você... se tem diferença marketing e vendas. Minha opinião, eu acho que tem. E por que eu acho importante colocar isso também para os advogados, para quem atua com prestação de serviço? Tem muita gente ensinando marketing e dizendo que marketing vende. Mas o marketing por si só, ele não vende. O marketing é o que você vai alinhar a sua comunicação, o seu branding, a sua missão. As pessoas vão entender a sua proposta de valor. Mas a venda em si, ela está no tete-a-tete. E muita gente se especializa no marketing, mas não sabe vender. E aí vou te contar uma experiência pessoal, como que eu tive entendi essa separação. Precisava, por exemplo, precisei contratar serviços que antes eu fazia sozinha, porque toda a minha equipe fez tudo por aqui no digital. Montei meu site, montei o Instagram, faço as artes, aprendi a editar. Sei bem como que é. Fiz tudo sozinha, não tinha dinheiro para investir em alguém. Não é que eu quis fazer porque eu sou centralizadora, eu tive que aprender porque eu não tinha dinheiro para fazer. Conforme as coisas foram aumentando e a minha demanda foi aumentando, eu precisei começar a pensar em contratar pessoas para fazer alguns serviços daqui. E aí eu fui percebendo que, essas pessoas, muita gente vinha e me trazia uma metodologia, o que eu precisava fazer, davam muitas opiniões sobre como que estava a minha comunicação, mas ninguém me vendia o produto que eu precisava. Porque eu via naquelas pessoas especialistas em marketing, tinham muito conteúdo, mas não tinham o ponto da venda, que é o tete-a-tete, que é você negociar Que é o que eu faço, né? Então, realmente, eu concordo. Eu vejo essa diferenciação por isso. E aí falando de advogado achando que o marketing é a venda. Não é venda, é fechar o contrato. E aí, indiretamente, é a venda, né? No fim, é a venda. Mas aí o advogado acha que ele montou o Instagram, que ele fez uma postagem, o cliente vai entrar na porta dele e vai fechar contrato. E não é tão simples assim esse caminho. Tem um caminho por trás do marketing, que é a venda, que a gente precisa também aprender a fazer. Então, mas é porque são três pilares, né? Você tem que ter um bom produto, o cliente tem que enxergar que aquele produto tem valor. E aí o marketing serve para isso. Né? É a sua oferta. Tem a comunicação e tem o tráfego, né? Você tem que levar a pessoa até você. Agora, como que você leva essa pessoa até você?
você só leva uma pessoa até você criando valor para ela. Não tem outro caminho, é esse. Você pode colocar no Google lá, anunciar no Google, você pode anunciar no Instagram. Se ela chegou no seu perfil e ela não encontrou valor, ela não fica muito tempo lá. Ela até fica, mas não fica muito tempo. Sim, sim. Então, quando você tá. As pessoas têm a ideia de que criar valor é ruim porque você está entregando ouro, né? Não, quanto mais valor você cria para as pessoas, mais negócios você fecha. Eu não quero vender nada para você que nós dois não saímos lucrando. Eu quero que você lucre e eu também. Agora, vender só para entrar dinheiro, para mim, não faz sentido nenhum. Então, você tem que enxergar valor. Aí você tem que ver que o meu produto vai ser maior do que o que eu estou cobrando. Uhum. É verdade. Aí, por fim, a comunicação. A comunicação, ela precisa. Tem técnicas de venda, né? Você tem que quebrar objeções o tempo inteiro. Eu falei para a Nathalie, e daí eu acho que a advogada tem uma das objeções que, para mim, é muito, muito latente, que é o fato da confiança. Eu sempre acho que advogado... Eu tenho umas boas piadas de advogado, eu não vou contar aqui, porque eu não quero correr o risco de perder minha audiência. Mas eu sempre acho que advogado tem aquela fama de passar a perna, né, de ser malandro. E qual que é a função do advogado hoje? Quebrar essa objeção. Ele tem que dizer para mim, eu que sou futuro cliente, de que ele é confiável. E você sabe como que a gente faz isso? Eu acho que essa é realmente uma objeção. E como eu trabalho, depois eu entendi que eu fazia isso, e até eu falo isso, que vem melhor para um advogado, melhor do que vender um sonho, uma ilusão, é vender a confiança. É sendo extremamente transparente com o meu cliente. Então, eu não trago nada que não vou falar uma coisa que não é verdade para atrair esse cliente. Eu vou dar um exemplo assim. Os clientes vêm, eles vão colocar assim: eu preciso fazer um divórcio. Quanto tempo sai esse divórcio? Quanto eu vou gastar? Quanto tempo vai levar? O que eu vou precisar para isso? Nossa, essa é a pergunta. Se eu fosse divorciar, eu ia perguntar: quanto que sai da minha casa? Às vezes já saiu. Mas também acontece. E aí, eu poderia falar, olha, isso aqui vai ser... A gente resolve isso rápido, isso aqui vai ficar barato por causa disso, com a intenção de fechar aquele contrato. Porém, a verdade, não é esse o caminho. Pensando num processo judicial, a gente tem muitas variantes, muitas. Então, não vou colocar, isso aqui vai ser resolvido rápido. Depende de muita coisa. Eu poderia falar que a gente resolve. Da minha parte, vou fazer o mais rápido possível. Mas a gente tem essa variante, essa variante, essa variante. Eu explico, inclusive, tudo que em tese, poderia acontecer num processo judicial. Desde a entrada até uma sentença. Então, pode ser que recorra aqui, pode ser que tenha uma intercorrência aqui, pode ser que esse ponto mude. E aí a pessoa tem uma ideia do todo e percebe que eu estou menos para venda e mais para uma relação transparente sendo construída ali. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando a gente diminui o nosso trabalho e coloca, não, vai ser rápido, não, vai ser simples. Até como eu trabalho, a gente sempre vai avaliar a via consensual, nem sempre essa via é possível, o consenso. Às vezes precisa ser um processo litigioso. E aí é muito difícil, então não vou simplificar. O processo litigioso é assim, mas infelizmente nesse caso não cabe só uma parte, não é unilateral, o acordo é bilateral. Se a outra parte não está disposta a fazer o acordo, a gente não vai conseguir. E esse é o trabalho de quebrar essa objeção que parece contraproducente, porque eu vou trazer a pessoa vai levantar outras objeções, mas ela vai sentir que eu estou sendo transparente com ela, e aí a confiança é um valor inestimável. Mas aí é você como vendedor, né? Aí é você como vendedor. Você tem que quebrar um atrás da outra, uma objeção atrás da outra. Qual seria a próxima objeção? Eu não tenho dinheiro. A demora.
Então, eu não tenho dinheiro. Olha, a questão do dinheiro você quebra mostrando para ele qual a vantagem dele fazer isso agora. Porque se ele levar mais para frente, o que ele perde? Olha, se você deixar para daqui a um ano, o que você vai perder? Você vai perder isso, e tem chance de isso daqui que dava errado, dar muito mais errado. Então você traz para urgência, né? Porque a pessoa só tira dinheiro do bolso em duas situações, se for urgente ou se for vantajoso. Né? Seria o caminho mais fácil você dizer para ele, olha, se você investir 5 mil agora, você tem chance de conseguir uma receita ali final de 200 mil. Aí o cara investe 5 mil sem medo. Mas você não pode dar essa garantia como advogado. Então, o que você faz? Você traz para urgência. Né? Por uma questão ética, você traz para urgência. Olha, se você fizer agora, tem chance de você reaver 50% aí do seu negócio, né? Dessa demanda. Se você deixar para daqui a 2 anos, talvez você consiga 10%. Então, é melhor fazer agora que a garantia é maior. Aí você traz para urgência. Aí você vai quebrando objeção por objeção. Mas é que eu preciso falar com o meu sócio. Essa objeção você tem que quebrar. Você precisa falar com alguém, eu não sei se no seu caso tem muito. Você tem que quebrar essa objeção antes da pessoa trazer. Na hora que ela chega, você fala, para essa decisão, mais alguém precisa para tomar junto com você? Ou só você toma essa decisão? E daí se a pessoa diz, não, eu sozinho tomo, você já tomou dela ali a confissão de que não vai ter mais ninguém para ela recorrer. Ela não vai dizer que é o pai, que é a mãe, que é o avô, que é a esposa, que vai decidir por ela, o sócio. Ela já assumiu para si que ela é suficiente na decisão. Aí em seguida você já joga, né, se ela diz que precisa de alguém, você não quer trazer a pessoa junto para a gente já... Porque senão você gasta um tempão e às vezes a pessoa usa a objeção. Preciso conversar com o meu sócio. Aí quebrou você, né? Você gastou um dia inteiro de atendimento e ela usou a desculpa de, eu vou dar uma voltinha e passa aqui depois. No meu caso, como são demandas, tem essa questão da urgência, mas também tem muitas decisões pessoais em cima disso, porque a pessoa vai decidir se ela vai sair da casa. Qual é a efetividade, né? Eu não vou... Eu sei como funciona essa questão da quebra das objeções, mas eu não tenho essa pressa em colocar isso. Porque eu sei que aquela decisão não fica ali resumida à contratação, ao dinheiro. Tem muita coisa no âmbito pessoal, na história dessa pessoa, que ela precisa avaliar antes de tomar essa decisão. Eu deixo muito... É de urgência também, né? A pessoa, quando ela chega, o cliente ele tem 2 caminhos, né? Ou você busca ou ele te procura. Né? Quando você busca, você tem que ter essa conquista toda. Quando ele te procura, ele já está ali no momento máximo da compra dele. Né? Ele só não compra com você se ele não quiser. Mas ele está pronto para comprar de você. Né? E o seu caso é esse porque é de demanda. Né? E eu acho... Eu sempre me coloco no lugar do cliente também, porque somos todos também, vamos precisar comprar alguma coisa. Quando você precisa decidir uma coisa assim muito grande da sua vida, uma postura muito agressiva de ficar cavocando ali, pra mim não funciona. A minha tendência é sair, porque eu sei como funciona. Aí eu já não quero mais, porque eu vejo que aquilo ficou reduzido a um sim ou um não ali. E eu me coloco nesse lugar, é uma decisão que vai além dali daquela contratação, vai mudar a vida da pessoa. Eu sempre mando uma proposta posterior, por exemplo, a uma consulta, e eu falo, pensa com calma, pensa nas outras variantes que você vai ter, porque é uma decisão difícil, não é só a contratação, é uma decisão da vida, né? E depois a gente volta a conversar sem problema nenhum. E eu acho que também isso é uma coisa legal de colocar. Se você avalia que o seu serviço ou o seu produto ele é muito definitivo, uma pressa de fechar pode fazer perder negócio. Você tem que entender bem como é o seu cliente para você conseguir fazer essa mudança de postura. Tá bem, Tipo assim, eu vou contar uma experiência, mas não tem nada a ver com isso. Vou comprar um imóvel. Não vou comprar um imóvel, decidir um imóvel no primeiro que eu for ver. Se o corretor ficar ali quebrando objeção, eu só vou sair fora, porque eu vou ter muita coisa para decidir ali para além do sim ou não da compra.
E pode ser que eu volte, não quer dizer que eu não vou comprar, mas eu preciso de mais tempo para elaborar isso. Na contratação de um advogado de direito de família, a pessoa precisa muitas vezes de mais tempo para elaborar. Esse tempo tem que estar incluso também nesse nosso funil, nessa nossa estratégia de venda, porque não é rápido. E aí também não precisa ficar também, ai, não fechou, meu Deus, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Por que não fechou? Porque tem uma vida inteira ali da pessoa sendo decidida naquela hora e pode ser que não era o momento mesmo. Tem muitas variantes além só da questão do advogado. Mas você, como vendedor, você tem que ter aí uma percepção. Né? Se o cliente tem a possibilidade de fechar, ele está precisando que você quebre a objeção, ou se não, se ele realmente precisa desse tempo, aí você também não vai ficar gastando o seu tempo, a sua hora, em cima de um cliente. Aí você tem que ter essa percepção. Porque é meio um pedala também, sabe? É uma via de mão dupla. Se você não vai comprar de mim, tem que em algum momento eu dizer para você, olha, então, obrigado pelo seu dia, você aceita mais um cafezinho? Sabe? Porque o seu tempo, ele custa. E você tem que ficar com alguém que alguma venda vai concretizar. Agora, se a pessoa também vai ficar, você não vai conseguir vender para ela, aí você tem que ter esse time de você dispensar um pouco mais rápido do que os demais. Né? Do que você precisa quebrar uma objeção, do que você precisa ficar um pouco mais. Sem ser indelicado, simplesmente fazer uma triagem, perceber, olha, essa pessoa precisa de mais tempo, então vamos finalizar para... Né? Senão você fica ali também gastando o seu tempo e nas objeções e perde. Bom, vamos para mais um ponto antes do Instagram nos derrubar? Vamos. O plano operacional e o plano financeiro. Tá? Eu vou falar dos dois juntos. Tá. O plano operacional. As pessoas acham que empreender e ter negócio, quando você contrata pessoas, você tira do lucro. Né? Isso é um erro, porque, na verdade, a parte mais valiosa que tem dentro da empresa são as outras pessoas que estão produzindo para você, que é isso que gera riqueza. Então, o operacional ele precisa estar muito alinhado. Né? Você precisa ter uma equipe que trabalhe bem alinhado com quais os seus objetivos. E talvez você precise dizer isso todo dia para a sua equipe. Olha, o objetivo dessa semana é esse, o objetivo de hoje é esse, o objetivo desse mês é esse, o objetivo deste ano é esse. E todo mundo tem que estar alinhado nesse objetivo. Então, essa parte operacional, ela precisa ter processos muito claros. Se alguém te perguntou mais de uma vez como que isso é feito, o seu processo não está claro. Nossa, como que faz isso? Onde que a gente pega isso? Onde que está aquilo? Se existem essas perguntas, precisa se criar processos naquele ponto. Se você não acha um determinado arquivo, por exemplo, né, você precisa melhorar toda a logística do arquivo. Por onde que ele anda, por quem que ele passa. Então, as perguntas te orientam como você pode melhorar o seu processo. Anota, toda vez que alguém fizer uma pergunta, perceba, aqui precisa de um processo. Qual é o processo que está faltando? Porque a equipe ela tem que trabalhar sem ficar se perguntando, né, qual o próximo passo. Ela tem que saber. E daí você pode usar ferramentas, você pode utilizar metodologias e eu acho que alinhar processo. E tem uma equipe ali que está alinhada com você. Se ela não tiver, aí você promove ela para o mercado de trabalho e deixa ela arranjar um novo emprego. Né? E o plano financeiro está por último, mas ele é o mais importante. Eu vou te dizer o que eu não faria. Não pede dinheiro emprestado para ninguém, principalmente para parente, pelo amor de Deus. Você vai entrar aí numa situação que você não vai conseguir sair. Dinheiro, você tem que contar e separa, né? Parece batido, mas as pessoas fazem, separa o que é seu do que é da empresa. A sua empresa tem que ser rica. Você não, você só tem que ser assalariado e um salário bom. Né? Mas a sua empresa que tem que ser rica. Você tem que ter um bom salário ali, tem que viver bem. Mas quem tem que ser rico é a sua empresa. Então, usa isso como meta. Faz sua empresa ficar rica. Transforma a sua empresa. E principalmente a questão do dinheiro, se você puder evitar o empréstimo, evite. Se puder evitar o cartão de crédito, evite. Você usa o cartão de crédito se ele for planejado. E o empréstimo, se ele for aumentar a riqueza da sua empresa. Não tem problema nenhum, sei lá, estou precisando de uma máquina, eu não sei que tipo de máquina você precisa aí, mas uma máquina cara, né? E essa máquina eu não tenho lá, um carro, né? Você está precisando de um carro, eu não tenho 40 mil, 50 mil para
Tá dando esse carro, eu vou lá no banco e pego. Mas esse carro, ele vai trazer o quanto de benefício para dentro da empresa. Ah, eu quero porque eu quero trocar de carro. Então não pega. Aguenta mais um pouquinho, junta, para você trocar de carro. Mas se esse recurso, se esse bem vai aumentar a riqueza da sua empresa e você vai conseguir pagar, aí beleza, você pode pedir empréstimo. O problema maior é que as pessoas pedem empréstimo no banco para pagar cartão de crédito. Aí a coisa fica louca, né? E eu acho que as Até pessoas faz isso. não têm uma organização de projeção. Então, eu vou fazer um investimento, vou pegar um empréstimo. Quanto tempo, com a atividade que eu tenho agora, quanto tempo eu consigo Eu quitar pago. isso? E a partir disso, quanto tempo vai ser esse lucro desse investimento? Que é um cálculo que tem que ser feito e muitas vezes não é só para tapar o buraco, tapar um aqui, tapar outro aqui, mas aí às vezes a pessoa tá trabalhando para pagar a dívida e não está entendendo que aquilo não foi investimento em si, né? Não foi. Na verdade, você ganhou juros. Você pegou Exatamente. ali um monte de juros e ampliou. E essa questão financeira, ela é fácil de ser resolvida. Se você separa uma porcentagem do seu dinheiro para o marketing. Né? Olha, essa é X em porcentagem mesmo, não em valores. Esse X ele vai para a divulgação. Porque é importante, a divulgação ela precisa ser constante para que você continue vendendo. Sim. Né? Ou chama de melhorias, né? Faz o que você quiser, mas separa uma quantia para melhoria, separa uma quantia para segurança e o restante você dilui em despesas. Se a despesa estiver consumindo tudo, você tem que reduzir a despesa. É simples a conta. Tem que reduzir. Ou aumentar a receita. E aumentar a receita é sempre mais difícil, porque você precisa do dinheiro lá do marketing, lá do... Então, o ideal é reduzir a despesa. Aí, quando você conseguir reduzir, encaixou ali a despesa no X que você programou, tem gente que nem sabe quanto que gasta. Você pergunta para a pessoa qual o custo fixo da sua empresa. A pessoa não Não sabe. sabe. Ah, eu gasto uns 7 mil. Uns. A pessoa começa a falar comigo e fala uns, já perdeu a moral ali, já não consegue ter uma conversa decente. Porque uns, E 7 mil, advogado ainda tem a questão de que você, não é um trabalho que entra e sai, né? O cliente vem, fecha um contrato, muitas vezes você trabalha mais tempo e aquele contrato já depois. foi quitado, entre aspas, a parte do cliente. Então tem que ter uma ideia de entrada e de saída muito rápida e um planejamento maior do que esse, porque o seu trabalho vai continuar, embora a entrada não continue naquele momento. Ao mesmo tempo, você vai ter 20 anos. às vezes sim, você vai ter uma entrada extraordinária, por vezes, maior do que a sua mensal. Tipo, saiu uma sentença, recebeu uma porcentagem de os honorários, e aí você também não pode gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro também tem que ser diluído para você pensar, tem que estar na sua reserva de emergência, para você pensar o que você vai fazer. Então é complicado também. Mas eu acho super importante os advogados aprenderem sobre isso também. Eu tive que aprender porque estava sozinha e quando eu comecei a querer montar um escritório físico, aumentar a equipe, tive que pensar como eu faria isso, quais seriam as entradas, pensando nisso tudo. A roda precisa girar, o trabalho precisa acontecer. É. Bom, eu espero que eu tenha contribuído aí para negócios, né? Eu acho apaixonante o assunto, então, se precisar, estou à disposição. Contribuiu demais, agradeço muito, Evandro. Eu aprendi muito, já estou aqui com um monte de ideia para próximas execuções. Agradeço muito e o que você precisar, a gente está aqui também. Obrigada a quem participou, entrou, ficou aqui com a gente. Acabamos falando mais do que eu esperava, mas acho que tem muita coisa para aproveitar dessa live. Tem muito conteúdo legal para a gente, para prestador de serviço, para quem vende produtos, para quem é advogado. Acho que tem bastante coisa aqui que vai ajudar muita gente nessa jornada. Obrigada, Evandro. Um beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau.